Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Jeremias, capítulos 40 a 42. Os capítulos 40 a 42 não trazem especificamente as profecias de Jeremias. Na verdade, o capítulo 40 e 41 pouco fala sobre o profeta. Jeremias aparece apenas como personagem no capítulo 40 e nem aparece no capítulo 41. No capítulo 40, a narrativa sobre a libertação de Jeremias, quando o chefe da guarda tornou Jeremias homem livre no meio do seu povo. Enquanto muitos eram levados, aprisionados à Babilônia, Jeremias foi liberto e assim teve o direito de andar livremente, de permanecer em Jerusalém ou de ir para a Babilônia, para onde fosse melhor para ele. Devido à demora do profeta em resolver essa questão, o próprio chefe da guarda decidiu que ele permanecesse com Gedalias, que ficou como governador da terra de Judá naquele período. O chefe da guarda deu mantimentos e um presente e deixou assim Jeremias seguir o seu caminho. A história então muda o seu foco para Gedalias, o governador daquela época. Ele ficou administrando a região de Judá e ali agiu com bondade com o povo. Permitiu que o povo colhesse as uvas para o vinho e também as frutas de verão e o azeite, e colocassem tudo em vasilhas, e assim morassem na cidade em que eles estavam. Por mais que Gedalias agisse com bondade, ele ainda assim foi alvo de conspiração. Joanã, filho de Careá, e também os demais comandantes dos exércitos até tentaram avisá-lo, mas ele por 2 vezes rejeitou esse conselho, essas advertências. Então, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e um dos capitães do rei foi até Mispa com 10 homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicão. Enquanto eles comiam juntos, Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e mataram a fio de espada Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Assim eles mataram aquele que o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Não satisfeitos com isso, ainda mataram um grande grupo de homens. Dos 80 homens que vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, apenas 10 foram poupados, pois possuíam trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo, o que era do interesse de Ismael. Joanã então retorna a cena para confrontar a Ismael. Ele parte para atrás daquela caravana que estava indo em direção a Amon e resgata muitos homens, mulheres, crianças que estavam naquela caravana, e assim começa a planejar levá-los de volta para o Egito, a fim de fugirem das mãos dos caldeus. O capítulo 42 agora apresenta as palavras de Jeremias. Finalmente, o profeta fala nessa história e age em favor do povo. Ele orou ao Senhor, conforme o pedido do povo, para que o Senhor desse direção a eles. O povo havia se comprometido a fazer justamente o que o Senhor falasse por meio de Jeremias. 10 dias depois, Jeremias volta com a resposta, com a promessa gloriosa do Senhor que se permanecessem naquela terra, em Jerusalém, o Senhor os edificará, o Senhor os plantará e o Senhor também fará com que eles prosperem naquela região e com que eles não temam o rei da Babilônia, mas confiem no Senhor que os manterá seguros naquela terra e usará o rei da Babilônia para usar de misericórdia com eles. Porém, se decidissem ir para o Egito, o Senhor faria com que eles morressem ali, com que a guerra os alcançasse e a fome também os alcançasse. O Senhor faria o mesmo juízo no Egito com eles, como fez com Jerusalém. O texto não apresenta a resposta deles, mas o que é mostrado no final anuncia justamente a rejeição do povo ao profeta. Embora a resposta só venha no próximo capítulo, desde já nós temos escutado que esse povo não deu ouvidos à voz do Senhor e não fez nada do que o Senhor mandou ele dizer. Essas narrativas que aparecem no meio do livro de Jeremias mostram a misericórdia do Senhor. O Senhor novamente estendeu a sua graça para o seu povo e, mesmo após o exílio, manteve o remanescente na terra e os alimentou com a promessa de uma restauração futura. O Senhor deu a eles um governador justo que temesse ao Senhor e que fosse favorável a eles. O Senhor deu a eles a oportunidade de permanecerem nessa terra e ali serem prósperos, ao invés de buscarem recursos no Egito. Ainda assim, esse povo tem mostrado um coração endurecido, como veremos nos próximos capítulos.
Antes de avançarmos para os outros textos, porém, hoje podemos notar como Cristo pode ser visto nesse texto. O exemplo de Gedalias aponta para o governo justo de Cristo. Gedalias, embora fizesse o bem para o povo, ele não confiava nas advertências e era um alvo fácil, justamente pela sua confiança em si mesmo. Porém, Cristo é aquele que confiou no Pai e que descansou no Pai. Ele é o novo e melhor governador levantado por Deus e que conduz o seu povo a uma vida de justiça, uma vida justa, e que lhes concede segurança verdadeira. E nós somos apontados por esse texto se aplica a nós ao nos lembrar sobre a falsa submissão do povo em relação a Cristo. Essa narrativa aponta para um risco que nós também corremos. O risco de acharmos que estamos vivendo em sujeição à palavra, mas a rejeitarmos quando ela não parece falar aquilo que queremos ouvir. O povo estava rejeitando a palavra dada por meio de Jeremias, a palavra do Senhor dada por Jeremias. E por isso, estavam caminhando para o juízo de Deus do Egito, seriam alcançados pelas guerras, pela fome e seriam mortos ali. A palavra do Senhor constantemente nos confronta nossos pecados, nos repreende, e quando nós não ouvimos essas advertências, nós também corremos o risco de sermos julgados por Deus, de colhermos as consequências amargas do nosso pecado. Portanto, que o nosso coração não ande endurecido, que pelo contrário, nós andemos humildemente com o Senhor e ouçamos com atenção a sua palavra e assim a obedeçamos.